Meu pai acendeu o cigarro e disse: "Hoje você vai aprender o que é ser mulher de verdade." Aos 15 anos, fui forçada a ver o mundo pelos olhos mais cruéis. O que era para ser minha educação quase destruiu minha alma para sempre. Bom dia, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Marlise Oliveira Bueno, tenho 79 anos e moro aqui em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina, uma cidadezinha pequena, mas cheia de encantos. O mar fica pertinho da minha casa, dá para escutar as ondas quando o vento sopra forte. Nasci em Vacaria, lá nos campos do Rio Grande do Sul, mas a vida me trouxe para cá faz mais de 30 anos e aqui criei raízes como as velhas figueiras da Praça Central. Hoje em dia, meu tempo é dividido entre meu jardim de ervas, tenho de tudo um pouco, desde alecrim até erva cidreira, e meu trabalho voluntário no centro comunitário daqui. Sabe, meus queridos, depois de me aposentar como psicóloga, não consegui parar de ajudar as pessoas. 3 vezes por semana, sento numa salinha simples, com uma mesinha de madeira e 2 cadeiras, e abro meus ouvidos e coração para quem precisa desabafar. Comecei esse trabalho depois que me formei em psicologia, já com 50 anos. Imaginem só, uma senhora de cabelos grisalhos sentada no meio de jovens na faculdade. Mas eu tinha sede de entender a mente humana, de compreender por que algumas pessoas machucam tanto as outras. E mais que isso, queria aprender como ajudar quem passou por traumas parecidos com os que enfrentei. Aqui da minha varanda, onde estou gravando agora, consigo ver meu jardim e mais além o mar, que me lembra todo dia que a vida segue seu fluxo, não importa o que aconteça. Tenho uma cadeira de balanço de vime, uma mesinha com um bule de chá de porcelana azul que ganhei da minha neta Luísa, e meus gatinhos, Romeu e Julieta, que agora estão dormindo no tapete de crochê que fiz no inverno passado. Antes de começar minha história, queria pedir um favorzinho. Se você está gostando de me ouvir, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a chegar em mais pessoas que precisam ouvir que a vida pode melhorar, mesmo depois das tempestades mais terríveis. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me ouvindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo, de manhãzinha com o cafezinho, depois do almoço ou já de noitinha enrolados na coberta. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou compartilhar com vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada, sobre como um lugar que deveria ser de proteção pode se transformar no nosso maior pesadelo. Quando eu tinha apenas 15 anos, meu pai decidiu me dar o que ele chamava de educação para a vida real. Uma educação que quase destruiu minha alma, mas que, por um milagre que só Deus explica, acabou me dando a força para reconstruir não só minha vida, mas a de muitas outras pessoas também. Nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul, numa casa pequena de madeira pintada de azul claro, com um quintal que parecia não ter fim para os olhos de uma criança. Meu pai, Olavo Bueno, trabalhava como contador num escritório do centro da cidade, sempre de terno e gravata, mesmo nos dias mais quentes. Era um homem alto, de ombros largos e mãos grandes, com um bigode que ele aparava toda semana, rigorosamente. Minha mãe, Dulce Oliveira Bueno, era professora primária, daquelas que ensinava todas as matérias. Tinha os cabelos castanhos, sempre presos num coque, e um sorriso que iluminava qualquer sala. Éramos só nós 3. Mamãe tinha perdido 2 bebês antes de mim, e os médicos disseram que ela não podia mais ter filhos depois do meu nascimento. Então, eu cresci sendo o centro das atenções, principalmente da minha mãe, que me enchia de beijos e me contava histórias todas as noites antes de dormir. Nossa casa ficava numa rua de terra, afastada do centro, mas perto o suficiente para a mamãe ir caminhando até a escola onde dava aulas. O quintal tinha um pé de bergamoteira que dava as frutas mais doces que já provei.
Um balanço que papai pendurou num galho forte de um ipê e um cantinho onde mamãe cultivava ervas para chás e temperos. Acho que foi ali que comecei a gostar de plantas. Quando eu era pequena, por volta dos 6 anos, nossa vida parecia perfeita. De manhã, mamãe me arrumava para a escola, trançava meu cabelo e me dava um beijo na testa antes de sairmos juntas. Ela me deixava na minha sala e seguia para a dela. Na hora do recreio, às vezes a encontrava no pátio e ela sempre guardava uma maçã ou um pedaço de bolo de milho para mim. Papai saía mais cedo e voltava quando o sol já estava baixo. Naquele tempo, ele ainda sorria. Lembro dele chegando com um paletó jogado no ombro, me pegando no colo e me girando no ar. Como foi o dia da princesa do papai? Ele perguntava, e eu contava tudo, desde as lições até as brincadeiras no recreio. Nas noites de inverno, que são bem rigorosas em Vacaria, o vento cortante vem dos campos e entra pelas frestas das janelas, nos reuníamos ao redor do fogão a lenha. Mamãe fazia quentão para eles e chocolate quente para mim, enquanto papai contava histórias dos tempos em que ele era jovem, de como conheceu mamãe num baile de festa junina e de como se apaixonou pelo jeito que ela dançava quadrilha. Minhas brincadeiras preferidas eram de escolinha, claro. Alinhava todas as bonecas e ursinhos no meu quarto e dava aulas como via mamãe fazer. Tinha uma lousa pequena que ganhei no Natal e passava horas escrevendo e desenhando nela. Também gostava de brincar no quintal com as crianças da vizinhança, principalmente com a Cleide, que morava na casa em frente. A gente subia nas árvores, fazia comidinha com folhas e terra e escondia segredos dentro de buracos que cavávamos perto da cerca. Mas quando eu tinha 9 anos, as coisas começaram a mudar. Mamãe começou a ficar doente. No começo, eram só dores de cabeça, que ela disfarçava com um sorriso fraco. Depois, foram dias inteiros na cama, com as cortinas fechadas porque a luz machucava seus olhos. Os médicos iam e vinham em casa, sempre com expressões sérias, falando baixinho com papai na sala. Foi nessa época que notei a primeira mudança em papai. Seu sorriso foi sumindo, como se cada dia sem a alegria de mamãe apagasse um pouquinho dele também. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, com cheiro de cigarro e às vezes de bebida. As histórias ao redor do fogão terminaram. As perguntas sobre meu dia na escola se tornaram raras. Uma manhã de inverno, quando a geada cobria o quintal como um tapete de cristal, mamãe não acordou. Lembro do alvoroço na casa, de tia Juraci, irmã de papai, me levando para sua casa, dos vizinhos entrando e saindo, de vozes sussurradas e olhares tristes. Lembro do caixão de madeira escura na sala, das flores brancas, das velas, e de não entender por que mamãe parecia estar dormindo, mas ninguém a acordava. Depois do enterro, papai mudou completamente. O homem afetuoso que me girava no ar desapareceu. Em seu lugar ficou uma sombra calada, que passava as noites olhando para o nada, com um copo numa mão e um cigarro na outra. Tia Juraci ficou conosco por algumas semanas, cozinhando, cuidando da casa e de mim. Mas ela tinha sua própria família e um dia também partiu. Ficamos só eu e papai naquela casa que parecia ter crescido depois que mamãe se foi. Os cômodos eram os mesmos, mas pareciam vazios, frios. O fogão a lenha raramente era aceso. As refeições se tornaram silenciosas. Eu ainda ia para a escola, mas agora fazia o caminho sozinha, com meus laços tortos, porque precisava amarrá-los eu mesma. Aos poucos, fui assumindo algumas tarefas de casa. Aprendi a lavar minhas roupas, a fazer arroz e feijão, a varrer o chão. Não por escolha, mas por necessidade. Papai estava lá, fisicamente, mas sua mente parecia estar em outro lugar. Quando me olhava, às vezes tinha a impressão de que ele via o rosto de mamãe no meu, e isso parecia machucá-lo ainda mais. Foi quando completei 12 anos que percebi outra mudança. Papai começou a se arrumar mais, a passar perfume antes de sair. Às vezes não voltava para casa à noite. Dizia que tinha trabalho extra, mas seus olhos fugiam dos meus quando falava isso. Comecei a ouvir rumores na escola, cochichos das outras crianças. Teu pai agora trabalha naquele lugar? Diziam, sem nunca terminar a frase.
Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. As contas começaram a se acumular na mesa da cozinha. O dinheiro que antes era suficiente para nossas necessidades, agora parecia sempre faltar. Tive que deixar minhas aulas de piano, que eram minha única alegria naquela época. E papai, antes tão correto e pontual com seus compromissos, agora parecia não se importar. E foi nesse cenário, de uma casa vazia de afeto e cheia de silêncios, que eu entrei na adolescência, sem a orientação de uma mãe, com um pai que se afastava cada dia mais e com um nó no peito que parecia crescer a cada aniversário da morte de mamãe. Quando completei 15 anos, numa tarde fria de junho de 1961, não houve bolo, nem velas, nem parabéns. Papai chegou mais cedo do que o costume, o que já era estranho. Entrou em casa, tirou o paletó e o pendurou cuidadosamente na cadeira. Eu estava na cozinha, tentando preparar alguma coisa para jantarmos. Marlise, ele disse, acendendo um cigarro com aquele isqueiro prateado que carregava desde que me lembro. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Olhei para ele, confusa. Seus olhos, que antes eram gentis como os de mamãe, agora pareciam duros como pedras de rio. Havia um brilho estranho neles, algo que misturava determinação e desespero. Você já não é mais criança, continuou, soltando a fumaça pelo nariz, e está na hora de aprender como o mundo funciona de verdade. Ele me disse que eu não iria mais para a escola, que a educação que eu recebia lá era inútil para a vida real. Tentei argumentar, dizendo que gostava de estudar, que queria ser professora como mamãe, mas ele bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres pularem. "Não discuta comigo!" gritou, e pela primeira vez senti medo real do meu próprio pai. "A partir de amanhã, você vem trabalhar comigo. Vai aprender um ofício de verdade." Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei imaginando que tipo de trabalho seria esse. Papai era contador. Pelo menos, era o que eu achava. Talvez ele quisesse me ensinar a lidar com números, com livros de contabilidade? Mas por que isso exigiria que eu deixasse a escola? Na manhã seguinte, ele me acordou antes do sol nascer. "Vista isso", disse, jogando um vestido sobre minha cama. Era um vestido simples, de tecido barato, mas limpo e passado. Nunca o tinha visto antes. Quando saímos de casa, o céu ainda estava escuro. Caminhamos em silêncio por ruas que eu não conhecia, afastando-nos cada vez mais do centro de Vacaria, entrando em uma área da cidade onde eu nunca havia estado. As casas foram ficando mais espaçadas, depois surgiram alguns galpões, e finalmente chegamos a uma construção grande, de madeira escura, com uma placa desbotada que dizia Estrela da Noite. "Isso é um bar?" perguntei hesitante. Papai não respondeu. Tirou um molho de chaves do bolso, destrancou o cadeado e abriu a porta. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Uma mistura de cigarro, bebida derramada, perfume barato e algo mais. Um odor que só mais tarde identifiquei como sendo o cheiro do desespero humano. No interior havia um balcão longo de madeira escura, mesas redondas espalhadas pelo salão e, num canto, um pequeno palco com uma cortina vermelha desbotada. O lugar estava vazio e silencioso, mas de alguma forma parecia guardar ecos de vozes, risadas, música. "Este", papai disse com um gesto que abarcava todo o salão, "é o meu negócio agora." Fiquei sem palavras. Durante anos, acreditei que ele ainda trabalhava como contador, que as saídas noturnas, o cheiro de cigarro e bebida eram apenas um homem tentando esquecer sua dor. Mas aquilo era outra coisa. "Desde quando?" comecei a perguntar. "Desde que sua mãe morreu, o escritório de contabilidade não dava mais", ele cortou, caminhando até o balcão e pegando uma garrafa meio vazia. "Um homem precisa sobreviver. E este lugar... Bem, ele veio parar nas minhas mãos por acaso. Um cliente que não podia pagar uma dívida. Ele serviu um pouco de líquido âmbar num copo e bebeu de um gole só. No começo, eu só cuidava das contas. Depois,
percebi que podia fazer mais do que isso. O que ele me contou nas horas seguintes foi como o Estrela da Noite, que antes era só um bar de beira de estrada, havia se transformado no que ele chamava de casa de entretenimento, mais rentável de Vacaria. As palavras eram suaves, mas o significado era claro. Aquilo não era apenas um bar, era um cabaré. E o que eu vou fazer aqui? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Foi quando ele puxou uma cadeira alta e a colocou no canto mais escuro do salão, de onde se podia ver todo o ambiente, mas dificilmente se seria visto. Você vai se sentar aqui, ele disse, sua voz mudando para um tom que eu nunca tinha escutado antes, quase professoral. Vai observar. Vai aprender como funciona o mundo real, não aquele dos livros da escola. Vai ver como os homens realmente são quando ninguém está olhando. Como as mulheres sobrevivem numa sociedade que as descarta. Vai aprender o valor e o preço de cada coisa. Ele acendeu outro cigarro e soprou a fumaça para cima, observando-a subir em espirais até o teto manchado. A igreja ensina a rezar, ele continuou, mas eu vou te ensinar a viver, a ver a verdade por trás das máscaras que todos usam. Naquele primeiro dia, fiquei sentada naquela cadeira alta por horas, enquanto papai me explicava a operação do lugar. Como as bebidas eram diluídas para render mais. Como os clientes eram incentivados a gastar além do que podiam. Como as dívidas eram anotadas em um caderno preto, guardado numa gaveta com chave. As moças, ele as chamava de artistas, começaram a chegar no fim da tarde. Eram cerca de 8, de idades variadas, mas nenhuma parecia muito mais velha que 30 anos. Algumas me olharam com curiosidade, outras com pena, e uma ou duas com algo que parecia ser um aviso mudo. Marilda foi a primeira a falar comigo. Era uma mulher magra, de cabelos tingidos de loiro, com olhos que já haviam visto demais. Tu é a filha dele? Perguntou, acendendo um cigarro enquanto ajeitava o vestido justo. Quando a senti, ela balançou a cabeça. Coitadinha, ele não devia te trazer para um lugar assim. Isso é trabalho, meu pai interferiu, surgindo de repente atrás de nós. Ela precisa aprender, assim como você aprendeu. O olhar que trocaram foi carregado de significados que eu não conseguia decifrar na época. Mas senti o peso daquela troca, o ar ficando denso entre eles. Marilda desviou os olhos primeiro, murmurou algo e saiu. À noite, o Estrela da Noite ganhou vida. Um pianista velho e meio bêbado apareceu e começou a tocar melodias antigas. As luzes foram reduzidas, criando sombras longas pelos cantos. E os clientes começaram a chegar. Sentada na minha cadeira alta, no canto escuro, eu os observava. Homens de todas as idades e tipos. O fazendeiro de botas e chapéu, o funcionário público de terno barato, o comerciante com anéis dourados, o motorista de caminhão com as mãos calejadas. Durante o dia, eles eram os cidadãos respeitáveis de Vacaria. À noite, no Estrela da Noite, eram outra coisa. Papai me servia refrigerante em copo de vidro grosso, para que parecesse que eu também estava bebendo. Observe, ele repetia. Aprenda. E o que eu aprendi naquela primeira noite foi perturbador. Vi homens que durante o dia eram sorridentes e cordiais se transformarem em criaturas ávidas e cruéis. Vi mulheres que sorriam sem que o sorriso chegasse aos olhos. Vi trocas de dinheiro, de favores, de promessas vazias. Meu pai circulava pelo salão como um maestro conduzindo uma orquestra bizarra. Ele conhecia cada cliente pelo nome, sabia exatamente o que dizer para fazê-los gastar mais, rir mais alto, ficar mais tempo. Era um estranho talento que eu nunca tinha visto nele antes. Às vezes, ele levava algum cliente até minha cadeira. Esta é minha filha, Marlise, dizia com um orgulho estranho na voz. Está aprendendo o negócio. Os homens me olhavam com curiosidade, alguns com desconforto, outros com algo mais sombrio que me fazia encolher na cadeira. Em uma dessas ocasiões, um fazendeiro de meia-idade com o rosto vermelho de bebida perguntou: E o que ela já aprendeu até agora, Olavo? Meu pai deu uma risada seca. A lição mais importante,
que tudo nesta vida tem um preço, Nestor. Tudo. O homem olhou para mim por um momento longo demais, antes de ser arrastado de volta ao salão por meu pai. Quando o último cliente saiu, já era madrugada. Minhas costas doíam de ficar sentada na cadeira alta por tanto tempo. Meus olhos ardiam com a fumaça. Minha cabeça latejava com tudo o que tinha visto e ouvido. Papai me chamou para o pequeno escritório nos fundos. Lá, em uma mesa gasta, ele despejou o conteúdo da caixa registradora. Notas amassadas, moedas, alguns cheques. "Conte", ordenou. Minhas mãos tremiam enquanto eu separava o dinheiro em pilhas. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Quando terminei, ele anotou o valor em um caderno e guardou tudo em um cofre embutido na parede, atrás de um quadro. "Este é o verdadeiro aprendizado", ele disse, trancando o cofre. "Não aquelas bobagens da escola. Isso aqui é poder, Marlise. É liberdade. É nunca depender de ninguém." No caminho de volta para casa, andamos em silêncio pelas ruas escuras de Vacaria. O céu começava a clarear a leste. Eu estava exausta, confusa, assustada. Mas algo dentro de mim já sabia que minha vida tinha mudado para sempre. "Amanhã voltamos", ele disse quando chegamos em casa. Não era uma pergunta, era uma sentença. E assim começou minha educação no Estrela da Noite. Dia após dia, noite após noite, eu sentava naquela cadeira alta e observava. A cadeira do canto escuro se tornou meu posto de observação para o lado mais sombrio da natureza humana. E meu pai, o homem que um dia tinha me girado no ar, chamando-me de princesa, tornou-se meu guia naquele inferno disfarçado de entretenimento. Os meses se transformaram em anos. De 1961 a 1963, o Estrela da Noite se tornou minha escola, minha prisão, meu pesadelo diário. Aos poucos, papai foi ampliando minhas responsabilidades. Não bastava mais apenas observar e contar o dinheiro no final da noite. Agora eu tinha que anotar no caderno preto quem bebia o quê, quais clientes acumulavam dívidas, quais artistas eram mais solicitadas. Olhos abertos, ouvidos atentos, boca fechada. Ele repetia como um mantra, enquanto me ensinava a calcular os lucros, descontando as despesas com bebida, comida e o pequeno salário que pagava às moças. O pior de tudo eram os comentários que ele fazia, sempre em voz baixa, quando observávamos o salão do cabaré. "Vê aquele ali? Juiz da comarca. De dia condena homens por pequenos furtos. De noite, gasta o salário todo aqui. A esposa dele acha que ele trabalha até tarde." Ou então, "Olha o Ernesto chegando, dono da maior loja de móveis da cidade. Vai à missa todo domingo com a família. Mas nas terças-feiras, sempre pede a Julieta. Paga extra para fazer coisas que a esposa nem imaginaria." Era como se ele quisesse arrancar de mim, uma por uma, todas as ilusões sobre o mundo. Como se quisesse me mostrar que a decência era apenas uma máscara fina, que se dissolvia facilmente com um pouco de álcool e escuridão. As mulheres do Estrela da Noite foram aos poucos se aproximando de mim. Acho que sentiam pena da menina que sentava sozinha no canto, observando tudo com olhos cada vez mais opacos. Marilda, a loira, muitas vezes sentava comigo durante as tardes, antes da abertura. Me contava histórias de sua infância em Passo Fundo, de como sonhava em ser cantora, de como acabou ali por falta de opções depois que o marido a abandonou com uma filha pequena para criar. "Tu não deveria estar aqui, guria", ela dizia, acendendo mais um cigarro. "Este não é lugar para uma menina da tua idade." Julieta, uma morena alta de Rio do Sul, às vezes me trazia doces escondidos. "Come, menina, você está muito magrinha", sussurrava, olhando por cima do ombro para ver se meu pai não estava por perto. "Esse homem não tem coração, te deixar aqui assim." Teresa, a mais jovem delas, com apenas 20 anos e olhos de quem já viu demais, certa vez me deu um batom. "Guarda, um dia vai querer usar", disse com um sorriso triste. "Mas não agora, não aqui." Papai não gostava dessas aproximações, mas de certa forma as tolerava, desde que não interferissem com minha educação.
Às vezes, eu o pegava observando essas interações com um olhar calculista, como se estivesse avaliando até que ponto poderia me deixar interagir com as artistas sem que eu desenvolvesse algum tipo de compaixão excessiva que pudesse comprometer meu aprendizado. O inverno de 1962 foi particularmente difícil. O frio em Vacaria é cortante, e o Estrela da Noite, com suas paredes finas de madeira, mal conseguia manter o calor. As noites eram longas, o salão mais cheio que o normal, homens buscando o calor do álcool e da companhia paga. Um desses homens, Germano Heingantz, era dono de uma fábrica de tecidos na cidade vizinha. Alto, de ombros largos, mãos pesadas, tinha a reputação de ser um dos clientes mais difíceis. As mulheres evitavam ficar sozinhas com ele, mas o dinheiro que gastava era bom demais para ser recusado. Em uma noite particularmente movimentada, Germano chegou já embriagado, exigindo atenção imediata. Papai o recebeu como sempre, efusivo, chamando-o de amigo, conduzindo-o à melhor mesa. Serviu-lhe a melhor bebida, que na verdade era a mesma, apenas em garrafa diferente, e providenciou companhia feminina. Mas Germano estava inquieto, agressivo. "Quero algo diferente hoje, Olavo", ele disse, a voz arrastada pelo álcool. Seus olhos, pequenos e avermelhados, percorreram o salão e pousaram sobre mim, no meu canto habitual. "A menina", ele disse, apontando com o copo. "Quero conversar com ela." Senti meu sangue gelar. Em quase 2 anos sentada naquela cadeira, observando o pior da humanidade, ainda conseguia me manter de alguma forma distante, como se estivesse assistindo a um filme terrível do qual não fazia parte. Mas agora, os olhos daquele homem me colocavam dentro da cena. Papai hesitou por um segundo, o suficiente para eu perceber que mesmo ele tinha limites que não estava disposto a cruzar. "Germano, meu amigo", ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Minha filha não é uma das artistas. Ela está apenas aprendendo o negócio. Por que não escolhe uma das nossas meninas experientes? A Verônica acabou de chegar de Porto Alegre, sabia? Uma beleza, e sabe fazer coisas que você nem imaginaria." O homem grunhiu algo, distraído momentaneamente pela menção da nova atração. Papai aproveitou para me fazer um sinal discreto para que eu saísse do salão e fosse para o escritório nos fundos. Obedeci imediatamente, tremendo, meu coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta. No escritório, tranquei a porta e me encolhi atrás da escrivaninha. Fiquei ali por horas, ouvindo a música distante, as risadas, os gritos ocasionais. Naquela noite, pela primeira vez, chorei. Chorei pela menina que eu fui, pela adolescente que eu deveria estar sendo, pelas aulas que perdi, pelos amigos que não tive, pela vida normal que me foi roubada. Quando papai finalmente veio me buscar, já era madrugada. Ele estava tenso, o nó da gravata frouxo, manchas de bebida no paletó. "Germano já foi?" ele disse sem olhar para mim. "Vamos para casa." No caminho, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, abruptamente disse: "Isso também faz parte da educação, Marlise. Saber quando recuar, quando avançar, nem todo cliente vale o risco." Foi a coisa mais próxima de proteção que ele me ofereceu em anos. Mas o incidente com Germano Heingantz mudou algo na dinâmica do Estrela da Noite. Papai passou a me manter mais nos bastidores, cuidando da contabilidade, organizando os estoques, supervisionando as compras. Era como se, de repente, ele tivesse percebido que sua educação poderia ir longe demais. Essa mudança trouxe novos horrores. Agora eu tinha acesso aos livros, aos registros, aos segredos mais obscuros do negócio. Descobri que várias das artistas estavam presas em dívidas eternas, empréstimos que meu pai lhes fazia com juros exorbitantes, que elas nunca conseguiam quitar. Descobri que ele fornecia proteção para pequenos comerciantes locais, cobrando taxas pesadas pelo serviço.
Descobri que alguns dos clientes mais ricos e poderosos da cidade estavam nas mãos dele por causa de segredos que ele guardava cuidadosamente em um arquivo trancado. Uma tarde, enquanto organizava recibos, encontrei um envelope amarelado endereçado a Olavo Bueno, contador. Era uma carta do escritório de advocacia Mendes em Ferreira de Porto Alegre, datada de 1955, o ano em que mamãe morreu. Movida por uma curiosidade que superou o medo, abri o envelope com cuidado. A carta mencionava os procedimentos para transferência de propriedade conforme testamento da senhora Dulce Oliveira Bueno. Havia referências a ativos e bens imóveis, incluindo o estabelecimento comercial denominado Estrela da Noite. Meu mundo desabou. O cabaré não tinha vindo parar nas mãos do meu pai por acaso, como ele sempre dizia. Tinha pertencido à minha mãe, a minha doce mãe, que era professora primária. Ou, pelo menos, era o que eu sempre acreditei. Rapidamente recoloquei a carta no envelope e o escondi de volta entre os papéis, meu coração martelando no peito. Se aquela carta dizia a verdade, quem realmente era Dulce Oliveira Bueno? E quem era o homem que eu chamava de pai? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça, mas não tinha ninguém a quem recorrer. Não tinha amigos, não tinha família, além de papai. As mulheres do cabaré eram gentis, mas estavam tão presas quanto eu. E quem acreditaria em uma garota de 17 anos, filha do dono de um cabaré, contra um homem adulto que agora tinha conexões com quase todos os homens poderosos da cidade? Tentei uma vez, apenas uma, falar com a professora Eleonora, minha antiga mestra de português, quando a encontrei no mercado. Ela foi gentil, perguntou por que eu tinha deixado a escola, disse que sentia minha falta nas aulas. Comecei a contar sobre o Estrela da Noite, sobre como meu pai me forçava a trabalhar lá, mas as palavras ficavam presas na garganta. E antes que pudesse dizer algo significativo, papai apareceu, como se tivesse um sexto sentido para detectar qualquer tentativa de fuga. Professora Eleonora, ele disse com seu sorriso profissional. Que prazer vê-la. Marlise fala muito da senhora. Infelizmente temos que ir agora. Compromissos, sabe como é. E me arrastou para longe, apertando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Nunca mais fale com ela, sibilou entre dentes. Nunca mais tente contar a ninguém sobre nosso negócio. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai te ajudar. À noite, trancado no escritório, ele bebeu mais do que o habitual. Você acha que pode escapar? Perguntou, a voz arrastada. Acha que tem para onde ir? Este mundo lá fora que você tanto quer. Ele é igual a este aqui, só que hipócrita. Pelo menos aqui somos honestos sobre o que somos. Foi nessa noite que tive certeza. Estava completamente sozinha. A única pessoa que poderia me salvar era eu mesma. Comecei então a planejar em segredo. Passei a guardar pequenas quantias de dinheiro, escondidas num forro falso que fiz em minha bolsa. Comecei a prestar atenção aos horários dos ônibus que saíam de Vacaria. Estudei os hábitos de papai com cuidado, notando quando ele bebia mais, quando dormia mais pesado. E principalmente comecei a procurar por aquele arquivo trancado. Sabia que ele guardava segredos, segredos sobre o cabaré, sobre como realmente tinha vindo parar nas mãos dele, talvez até segredos sobre a morte de mamãe. Esses segredos poderiam ser minha única chance de libertação. O isolamento era quase completo. As poucas pessoas que poderiam ter me ajudado, como a professora Eleonora, foram afastadas por papai. Ele controlava cada aspecto da minha vida, o que eu comia, o que vestia, com quem falava. As artistas do cabaré eram minhas únicas companhias, mas elas mesmas estavam presas em suas próprias armadilhas de dívidas e dependência. À noite, deitada na minha cama, olhando para o teto descascado, eu sonhava com fuga. Imaginava uma vida longe dali, uma vida normal, com estudos, amigos, talvez até uma família própria algum dia. Mas a cada manhã, quando papai batia na minha porta, exigindo que me aprontasse para mais um dia no Estrela da Noite, esses sonhos pareciam cada vez mais distantes.
Quanto mais eu aprendia sobre o funcionamento do cabaré, mais entendia o quão profunda era a teia de corrupção, chantagem e abuso que meu pai havia tecido. E quanto mais entendia, mais me dava conta de que não seria fácil escapar. Um dia, sussurrava para mim mesma todas as noites, como uma oração: um dia vou sair daqui. E quando sair, nunca mais olharei para trás. Mas o estrela da noite tinha suas garras firmemente cravadas em mim, e seu perfume de desespero se impregnava cada vez mais fundo na minha pele, no meu cabelo, na minha alma. A noite de 12 de maio de 1964 começou como tantas outras no Estrela da Noite. O pianista bêbado martelando as mesmas melodias desgastadas. O cheiro de cigarro, suor e perfume barato impregnando cada tábua do assoalho. As risadas artificiais das artistas, os olhares vazios, as conversas sempre iguais. Eu estava prestes a completar 18 anos, e o peso daqueles 3 anos de educação me curvava os ombros como se eu carregasse pedras. Naquela época, eu já não sentava mais na cadeira alta do canto. Meu lugar agora era no pequeno escritório dos fundos, onde cuidava dos livros, das contas, dos registros. Papai confiava cada vez mais em mim para administrar os aspectos práticos do negócio, enquanto ele cultivava os relacionamentos com os clientes importantes no salão. Eu mantinha meus planos de fuga em segredo absoluto. Já tinha quase 1000 cruzeiros escondidos no forro da minha bolsa. Conhecia de cor os horários dos ônibus para Porto Alegre. Tinha até conseguido, com a ajuda discreta de Marilda, fazer uma cópia da chave do escritório, onde suspeitava que papai guardava documentos importantes. Aquela noite parecia igual a todas as outras, até que Josué Matias entrou no cabaré. Ele não era um cliente habitual. Na verdade, nunca o tinha visto antes. Era um homem baixo, de ombros estreitos, cabelos grisalhos bem aparados e óculos de armação fina. Parecia deslocado ali, com seu terno bem cortado e sapatos impecavelmente engraxados. Vi quando ele se aproximou do balcão e perguntou pelo Sr. Olavo Bueno. O barman apontou para meu pai, que conversava animadamente com o prefeito num canto do salão. O homem ajeitou a gravata, respirou fundo e caminhou decidido em direção aos dois. Da porta do escritório, observei a cena. O homem se inclinou e disse algo no ouvido de papai. Vi o rosto do meu pai mudar. Primeiro surpresa, depois irritação. Por fim algo que parecia preocupação. Ele pediu licença ao prefeito e levou o visitante para um canto mais afastado. A conversa durou menos de 5 minutos. Papai gesticulava, o rosto cada vez mais vermelho. O homem mantinha a compostura, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Por fim, vi meu pai enfiar a mão no bolso interno do paletó, tirar uma carteira e entregar algumas notas ao visitante, que as guardou sem contar. Quando o homem saiu, papai ficou parado por um instante, passando a mão pelo rosto. Então, se dirigiu diretamente ao bar e serviu-se de uma dose dupla de uísque, bebendo de um só gole. Voltei rapidamente para a escrivaninha, fingindo trabalhar nos livros contábeis. Minutos depois, papai entrou no escritório como um furacão, fechou a porta com força e começou a revirar as gavetas da escrivaninha. — O que está procurando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu, continuando a jogar papéis para todos os lados. Finalmente, encontrou uma pequena chave prateada dentro de um envelope e foi até o armário de metal no canto da sala. Abriu-o e começou a procurar algo entre as pastas suspensas. Quem era aquele homem? Arrisquei perguntar novamente. Papai se virou para mim, os olhos injetados, uma veia pulsando na testa. Um mensageiro do inferno, respondeu a voz rouca, do escritório Mendizão Ferreira de Porto Alegre. Meu coração disparou. Era o mesmo escritório mencionado na carta que eu havia encontrado anos antes. E o que ele queria? Papai tirou uma pasta do armário e a jogou sobre a mesa. Me lembrar que daqui a 3 semanas você completa 18 anos. Fiquei em silêncio, confusa. O que meu aniversário tinha a ver com aquele homem, com o escritório de advocacia? Sua mãe, ele continuou, abrindo a pasta e espalhando mais papéis sobre a mesa.
Sua querida e santa mãe achou que seria inteligente deixar um testamento. Meu sangue gelou. Era a confirmação do que eu suspeitava desde que encontrara aquela carta. Mamãe havia deixado um testamento e, aparentemente, tinha algo a ver comigo e com o Estrela da Noite. Este lugar, ele disse, gesticulando para as paredes ao redor, este negócio era dela, não meu, dela. A professora primária, a esposa devotada, a mãe exemplar, era dona de um bordel. A revelação, mesmo já sendo meio esperada, me atingiu como um soco no estômago. Minha mãe, dona do Estrela da Noite, a mulher gentil que trançava meu cabelo todas as manhãs, que me contava histórias antes de dormir? Como? Foi tudo que consegui balbuciar. Herança. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Da família dela. Este lugar existia muito antes de eu conhecer sua mãe. Pertencia ao pai dela, seu avô, que você nunca conheceu. Um homem respeitável durante o dia e um explorador à noite. Igualzinho a todos os homens que você vê aqui. Ele pegou a garrafa de uísque que mantinha na gaveta inferior da escrivaninha e serviu-se de mais uma dose. Quando nos casamos, ela escondeu isso de mim. Disse que tinha uma propriedade que dava alguma renda. Eu era apenas um contador, feliz por ter conseguido uma esposa bonita de boa família. Só descobri a verdade quando seu avô morreu e ela teve que assumir os negócios. Ele riu, um riso amargo, sem humor. Tentei convencê-la a vender, a se livrar daquilo, mas ela era teimosa. Dizia que era um negócio legítimo que dava oportunidade para mulheres que não tinham outra saída. Como se isso fosse uma obra de caridade. Ele bebeu mais um gole, direto da garrafa. Então ela ficou doente. Aquelas dores de cabeça, os médicos não descobriam o que era. Ela definhava dia a dia e, junto com ela, nosso dinheiro também acabava. Os remédios, os médicos, tudo custava uma fortuna. E então ela me pediu para assumir o Estrela. Disse que era nossa única chance de sobreviver financeiramente. Sua voz falhou, e por um momento vi um vislumbre do homem que ele tinha sido antes, vulnerável, assustado, humano. Eu recusei, claro. Como poderia administrar um lugar assim? Eu, um contador respeitável, pai de família? Mas ela insistiu. Disse que era temporário, só até ela melhorar. E eu aceitei. Ele olhou para mim, os olhos úmidos. Quando ela morreu, pensei que finalmente poderia me livrar deste lugar. Vender, recomeçar em outra cidade. Mas então o testamento apareceu. Ele pegou um documento da pasta e o jogou na minha direção. Leia. Veja o que sua santa mãe planejou para nós. Com mãos trêmulas peguei o papel. Era uma cópia do testamento de Dulce Oliveira Bueno. As palavras dançavam diante dos meus olhos, mas consegui entender o essencial. O Estrela da Noite e todos os bens de minha mãe deveriam ficar sob a administração do meu pai apenas até eu completar 18 anos. Depois disso, tudo seria transferido para mim. Ela queria que você herdasse tudo, papai disse, a voz agora carregada de ressentimento. Não confiava em mim para administrar o negócio da família. Achou que seria melhor deixar para a filhinha querida. Ele se aproximou, inclinando-se sobre a mesa, seu rosto a centímetros do meu. Foi por isso que te trouxe para cá quando completou 15 anos. Para aprender, para entender o que sua mãe deixou para você, para se preparar para assumir seu legado. As peças finalmente se encaixavam. A educação que meu pai tinha insistido em me dar não era para me ensinar sobre o mundo real. Era para me preparar para assumir o cabaré, para me transformar na próxima dona do Estrela da Noite. Eu não quero isso, disse, a voz mais firme do que esperava. Nunca quis. Ele riu novamente, aquele riso horrível, sem vida. E você acha que eu queria? Eu era contador, Marlise. Trabalhava com números, em um escritório limpo, com pessoas respeitáveis. Sua mãe me transformou nisso, neste homem que você vê. E agora,
Quando finalmente aprendi a jogar este jogo, quando finalmente comecei a lucrar de verdade, aquele advogado maldito aparece para me lembrar que em 3 semanas perderei tudo para você. Ele pegou o documento das minhas mãos e o amassou. A menos que você assine uma procuração, dando a mim poderes para continuar administrando tudo em seu nome, sendo o dono de fato, enquanto você será apenas a dona no papel. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Uma comporta se rompeu e toda a raiva, todo o medo, toda a repulsa que eu tinha guardado por anos transbordou. Nunca, disse levantando-me, nunca assinarei nada. O tapa veio rápido, ardendo na minha bochecha, fazendo minha cabeça girar. Você vai assinar, ele rosnou, segurando meu braço com força. Vai assinar, ou juro por Deus que... Não terminou a frase. Não precisava. A ameaça estava clara em seus olhos. Abaixei a cabeça, fingindo submissão. Preciso pensar, murmurei. Por favor. Ele me soltou, ajeitou o paletó, recuperando um pouco da compostura. Pense então. Você tem até seu aniversário para decidir. Mas lembre-se, este lugar, estas pessoas, este mundo, já faz parte de você. Está no seu sangue, assim como estava no sangue da sua mãe. Não adianta fugir. Saiu do escritório, deixando-me sozinha com os papéis espalhados, o testamento amassado e uma revelação que mudava tudo o que eu acreditava saber sobre minha vida. Naquela noite não consegui dormir. A imagem da minha mãe, doce, gentil, amorosa, se misturava com a revelação de que ela era dona de um cabaré. As histórias que ela me contava antes de dormir, os valores que tentou me ensinar. Tudo isso vindo de uma mulher que possuía um lugar como o Estrela da Noite, e ainda mais perturbador, meu pai, o homem que eu tanto desprezava por me forçar a viver naquele inferno, tinha sido arrastado para lá contra sua vontade inicial? Tinha sido transformado pelo lugar, assim como o lugar tentava me transformar? Rolei na cama, ouvindo os ruídos noturnos de vacaria. De alguma forma, sabia que aquela noite marcava um ponto sem retorno. Em 3 semanas eu completaria 18 anos e teria que decidir: assinar a procuração, permitindo que meu pai continuasse controlando tudo, ou assumir a propriedade do cabaré. Ou havia uma terceira opção. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que nunca havia sentido antes. Me vesti com cuidado, escolhendo um vestido simples mas arrumado, o que Marilda tinha me dado de presente no Natal passado. Penteei os cabelos, olhei-me no espelho. Já não era mais a menina assustada de 15 anos que tinha sido arrastada para o Estrela da Noite. Era quase uma mulher, com olhos que tinham visto demais, mas que ainda conseguiam enxergar alguma esperança. Quando cheguei ao cabaré, mais cedo do que o habitual, papai já estava lá, no escritório, com a mesma roupa da noite anterior, o rosto marcado pelo cansaço e pelo álcool. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Você não precisava vir hoje, ele disse, sem levantar os olhos dos papéis que organizava. Precisava sim, respondi. Temos assuntos a discutir. Ele me olhou, surpreso com meu tom decidido. Quero ver todos os documentos, continuei. O testamento original, os registros de propriedade, as escrituras, tudo. Ele franziu o senho. Para quê? Se vou ter que tomar uma decisão em 3 semanas, preciso saber exatamente o que está em jogo. Um brilho de esperança surgiu nos olhos dele. Acreditava que eu estava considerando assinar a procuração, que estava começando a aceitar o negócio da família. Mal sabia ele que eu estava planejando minha fuga definitiva. Os documentos estão no cofre do banco, ele disse. Posso providenciar para que os vejamos amanhã. Assenti, mantendo a expressão neutra. E quero saber mais sobre minha mãe, sobre como ela administrava este lugar. Isso pareceu desarmá-lo completamente. Por um momento, o homem duro e calculista deu lugar ao viúvo que ainda carregava o peso da perda. Sua mãe, ela não era como eu, ele disse baixinho. Ela mantinha distância. Contratava gerentes, raramente vinha aqui. Usava o dinheiro para ajudar pessoas.
Criou uma espécie de fundo para as moças que queriam sair, recomeçar em outro lugar. Pagava estudos, montava pequenos negócios para elas. Esta revelação foi como um raio de luz nas trevas. Minha mãe não tinha sido apenas a dona de um cabaré. Ela tinha tentado transformar aquele lugar sombrio em algo que, de alguma forma, ajudava mulheres a escaparem daquela vida. E você acabou com isso, concluí, não como uma acusação, mas como uma constatação. Ele desviou o olhar. Os fundos acabaram quando ela adoeceu, e depois eu precisava do dinheiro, para sobreviver, para criar você. Mas nós dois sabíamos que era mentira. O dinheiro tinha sido usado para alimentar seus vícios, para comprar influência, para construir seu pequeno reino de poder e corrupção. Amanhã, então, disse levantando-me, veremos os documentos. Saí do escritório com a cabeça erguida, uma ideia formando-se lentamente. Não precisava mais fugir como uma ladra na noite. Em 3 semanas, tudo aquilo seria legalmente meu. E então poderia fazer o que quisesse com o Estrela da Noite. Poderia vendê-lo. Ou transformá-lo, como minha mãe aparentemente tentara fazer. Ou... Uma terceira opção tomava forma, uma ideia tão radical, tão definitiva, que me assustava e ao mesmo tempo me dava uma estranha sensação de paz. Naquela noite, sonhei com mamãe. Ela estava sentada à beira da minha cama, como nos velhos tempos, trançando meu cabelo. Seja forte, minha filha, ela dizia no sonho. Faça o que precisa ser feito. Quando acordei, banhada pela luz fraca do amanhecer, sabia exatamente o que tinha que fazer. As 3 semanas que se seguiram foram um estranho intervalo de calma tensa. Papai e eu dançávamos uma dança cautelosa ao redor um do outro, cada um avaliando os movimentos do outro, medindo palavras, calculando intenções. Como prometido, ele me levou ao banco no dia seguinte. Lá, na pequena sala reservada aos clientes importantes, tive acesso aos documentos originais, o testamento de mamãe, as escrituras do Estrela da Noite, os registros de propriedade. Tudo confirmava o que eu já sabia. Em 10 de junho de 1964, dia do meu aniversário de 18 anos, eu me tornaria legalmente a proprietária de tudo. E então, papai perguntou quando saímos do banco, já pensou na minha proposta? Mantive minha expressão neutra. Ainda estou considerando. Ele parecia acreditar que eu estava inclinada a assinar a procuração, a deixar tudo em suas mãos. A cada dia que passava, tornava-se mais cordial, quase gentil. Começou a me ensinar detalhes do negócio que nunca havia compartilhado antes. Como negociar com fornecedores, como lidar com fiscais corruptíveis, como manter os clientes importantes satisfeitos sem ceder demais. Um dia isso tudo será seu, ele dizia, gesticulando ao redor do escritório. Mesmo que eu continue administrando, você deve entender como funciona. Eu assentia, fazia perguntas, fingia interesse. E à noite, sozinha em meu quarto, refinava meu plano. Não contei a ninguém sobre o testamento ou sobre meu aniversário iminente. Nem mesmo às artistas que haviam se tornado minhas únicas amigas. Mas comecei a observá-las com novos olhos, pensando no que minha mãe teria feito por elas, nas oportunidades que teria criado. Marilda tinha uma filha de 12 anos que vivia com a avó em Passo Fundo. Sonhava em juntar dinheiro suficiente para abrir uma pequena lanchonete e criar a filha com dignidade. Julieta queria voltar para Rio do Sul, onde tinha parentes, mas estava presa por dívidas que nunca conseguiria pagar. Teresa, a mais jovem, tinha talento para costura. Fazia pequenos concertos nas roupas das outras moças nas horas vagas e sonhava em ser modista. Todas elas, de alguma forma, estavam presas ao Estrela da Noite, não por escolha, mas por necessidade, por falta de alternativas, por dívidas fabricadas por meu pai para mantê-las dependentes. Uma noite, cerca de 1 semana antes do meu aniversário, fui até o escritório quando o cabaré já estava fechado. Usei a chave que tinha feito em segredo. Precisava verificar mais uma coisa.
O cofre embutido na parede, escondido atrás de um quadro desbotado, continha não apenas dinheiro, mas também o famoso caderno preto, onde papai registrava as dívidas. Consegui abri-lo usando a combinação que tinha observado tantas vezes ao longo dos anos: a data de nascimento da minha mãe. No caderno, confirmei o que suspeitava. As dívidas das moças eram ficções elaboradas. Juros impossíveis aplicados sobre empréstimos iniciais pequenos, despesas inventadas, multas arbitrárias por infrações imaginárias. Mesmo que trabalhassem por décadas, jamais conseguiriam quitar o que deviam. Havia também uma lista de nomes, homens importantes da cidade, com anotações sobre seus gostos, suas fraquezas, seus segredos. Era o arsenal de chantagem de meu pai, a fonte de seu poder além das paredes do cabaré. Tirei dinheiro suficiente do cofre para o que eu precisava. Não muito, apenas o necessário. Fechei tudo cuidadosamente e saí, o coração batendo forte, mas a mente clara como nunca antes. Nos dias seguintes, fiz compras discretas em diferentes lojas da cidade. Um galão de querosene na loja de ferragens. Fósforos compridos no armazém. Uma mala pequena, de couro barato, na loja de artigos de viagem. Roupas simples, práticas, na loja da Dona Gene. Na véspera do meu aniversário, chamei Marilda, Julieta e Teresa para um encontro discreto na pequena praça perto da igreja. Era arriscado, mas necessário. Amanhã vai acontecer algo, disse a elas, mantendo a voz baixa. Algo que mudará tudo. Não posso dizer o que é, mas preciso que confiem em mim. Elas trocaram olhares confusos. Quando tudo acabar, continuei, vocês estarão livres. Não haverá mais dívidas, não haverá mais estrela da noite. Do que está falando, guria? Marilda perguntou, os olhos estreitados com desconfiança. Tirei de minha bolsa 3 envelopes. Em cada um havia dinheiro. Não muito, mas o suficiente para uma passagem de ônibus e algumas semanas de despesas básicas. Isto é para vocês, para um recomeço. De onde tirou isso? Teresa perguntou, os olhos arregalados ao ver o dinheiro. De onde deveria ter vindo há muito tempo, respondi. Só peço uma coisa em troca. Amanhã à noite não venham trabalhar. Fiquem longe do Estrela e estejam prontas para partir. Elas me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Talvez tivesse mesmo, mas era uma loucura lúcida, calculada, necessária. Confiem em mim, repeti. Por favor. Depois de hesitarem, cada uma pegou seu envelope. Marilda segurou minha mão por um momento. Tenha cuidado, Marlise, ela disse, os olhos cheios de uma compreensão que ia além das minhas palavras. Seja lá o que for que você esteja planejando. Na manhã do meu aniversário, 10 de junho de 1964, acordei antes do amanhecer. Fiquei deitada por um momento, olhando para o teto familiar do meu quarto, consciente de que seria a última vez que o veria. Me vesti com cuidado, escolhendo roupas práticas, confortáveis para a viagem. Coloquei na pequena mala apenas o essencial: algumas peças de roupa, uma fotografia de minha mãe, o batom que Teresa havia me dado anos antes e os documentos que comprovavam minha identidade e minha propriedade sobre o Estrela da Noite. Papai já estava acordado quando saí do quarto. Estava na cozinha preparando café, algo que não fazia há anos. Havia até um pequeno bolo na mesa, com uma vela solitária. Feliz aniversário, ele disse com um sorriso forçado. 18 anos. Uma mulher agora. Agradeci, sentindo um estranho nó na garganta. Apesar de tudo, de todo o mal que ele havia me feito, ainda era meu pai. O homem que, antes da morte de mamãe, tinha me girado no ar chamando-me de princesa. Tomamos café em silêncio, o bolo intocado entre nós. Você assinou os papéis do banco ontem, ele disse finalmente. Agora é oficialmente a dona do Estrela. Assenti, sem dizer nada. E sobre a procuração? Ele perguntou, tentando soar casual, mas com uma nota de ansiedade na voz. Decidiu? Olhei para ele por um longo momento, avaliando o homem em que ele se tornara. Magro,
precocemente envelhecido, com olhos que tinham visto e causado demasiado sofrimento. Vamos conversar sobre isso hoje à noite, respondi por fim. No Estrela. Quero comemorar meu aniversário lá. Afinal, agora é meu, não é? Algo faiscou nos olhos dele. Desconfiança, talvez, mas logo desapareceu, substituído por aquele brilho calculista que eu conhecia tão bem. Claro, claro, ele disse, levantando-se para lavar sua xícara. Será uma noite especial. Passei o dia vagando pela cidade, despedindo-me silenciosamente de Vacaria. Visitei a antiga escola, onde estudara até os 15 anos. Passei pela casa da professora Eleonora, sem coragem de bater à porta. Sentei-me por um tempo na praça central, observando crianças brincarem, pessoas apressadas em seus afazeres diários, a vida normal que me tinha sido negada. Por volta das 5 da tarde, peguei minha pequena mala escondida atrás de um arbusto no quintal de casa e a deixei na estação rodoviária, dentro de um armário alugado. O ônibus para Porto Alegre partiria às 22h. Eu pretendia estar nele. Quando cheguei ao Estrela da noite, o sol começava a se pôr, pintando o céu de um vermelho intenso que parecia presságio. Papai já estava lá, verificando o estoque no bar, dando instruções ao barman. Sorriu ao me ver. Aqui está a aniversariante. Sorri de volta, tentando parecer natural. Alguma das meninas já chegou? Perguntei, sabendo a resposta. Ele franziu o senho. Estranho, ainda não. Geralmente Marilda é a primeira. Deve estar atrasada. Assente, aliviada por saber que elas tinham seguido meu conselho. Caminhei pelo salão vazio, passando a mão pelos tampos das mesas, pelas costas das cadeiras, pelo piano silencioso, memorizando cada detalhe para o que viria a seguir. Vamos abrir mais tarde hoje? Perguntei casual. Pensei em esperar até às 8, ele respondeu. Dar tempo para as meninas chegarem, preparar tudo direito. Afinal, é uma noite especial. Sim, concordei. Muito especial. Fui até o escritório e fechei a porta. De minha bolsa, tirei os papéis que havia preparado durante a semana, documentos oficializando a libertação das dívidas de todas as artistas, registros transferindo pequenas quantias para cada uma delas, suficientes para recomeçarem suas vidas em outro lugar. Assinei cada um com meu nome completo, agora com valor legal, já que eu era maior de idade e proprietária de tudo. Guardei os documentos em envelopes separados, cada um com o nome de uma das mulheres. Coloquei todos numa pasta e a escondi num compartimento secreto da escrivaninha. Um espaço que eu tinha descoberto anos antes e que nem meu pai conhecia. Quando saí do escritório, já passava das 7. O salão continuava vazio, sem sinal das artistas. Papai andava de um lado para outro, visivelmente irritado. Onde estão essas malditas mulheres? Resmungava. Nunca atrasaram todas ao mesmo tempo. Talvez não venham, sugeri casualmente. Ele me olhou desconfiado. O que você sabe sobre isso? Dei de ombros. Nada, só um palpite. Ele se aproximou, os olhos semicerrados. Você falou com elas, não foi? O que está tramando, Marlise? Mantive minha expressão neutra. Por que não abre o bar? Os clientes começarão a chegar logo. Eu fico no caixa hoje. Afinal, sou a dona agora, não é mesmo? Ele hesitou, claramente em conflito entre a desconfiança e a necessidade de manter as aparências, de continuar o jogo até que eu assinasse a procuração. Está bem, disse por fim. Vou preparar tudo. Enquanto ele abria o bar, acendia as luzes e colocava um disco na vitrola, eu fui metodicamente pelos fundos do cabaré, verificando cada cômodo, cada saída. O pianista chegou, já meio embriagado como sempre, e começou a dedilhar as mesmas melodias de sempre. Às 8 em ponto, os primeiros clientes começaram a chegar. Homens de várias idades e tipos, todos surpresos ao encontrar o salão sem as artistas habituais. Onde estão as meninas? Perguntava um, dando tapinhas no ombro do meu pai. Chegarão logo, ele respondia, o sorriso forçado, os olhos me procurando pelo salão. Por volta das 9, o Estrela da noite estava quase cheio,
mas ainda sem nenhuma das mulheres. Os clientes ficavam cada vez mais inquietos, bebendo mais, falando mais alto. Papai circulava entre eles, tentando acalmá-los, prometendo que as atrações logo chegariam. Às 10, fui até o bar e servi-me de uma Coca-Cola. Era a primeira vez que me permitia pegar uma bebida sem pedir permissão. Um pequeno ato de independência que simbolizava tantas coisas. Temos que conversar, papai disse, aparecendo subitamente ao meu lado. Agora. Assenti e o segui até o escritório. Assim que fechou a porta, ele explodiu. "O que você fez?" gritou. "Onde estão as meninas? Os clientes estão furiosos." "Elas não virão", respondi calmamente. "Estão livres agora, todas elas." "Do que está falando? Ninguém está livre. Elas têm dívidas, contratos, obrigações." "Não mais", disse, mantendo a voz firme. "Eu as libertei. E libertei a mim mesma também." Seu rosto ficou vermelho de fúria. "Você acha que pode simplesmente acabar com tudo o que construí? Acha que pode?" "Não foi você quem construiu isso", interrompi. "Foi minha mãe. E antes dela, meu avô. Você apenas distorceu, corrompeu o que era deles." Ele avançou, erguendo a mão como se fosse me bater novamente, mas algo em meu olhar o deteve. "Eu sou a dona agora", disse, com uma calma que não sabia possuir. "E decidi que o Estrela da Noite fecha hoje, para sempre." Por um momento, ele pareceu perdido, confuso, como se não reconhecesse a mulher diante dele. Então, seu rosto se contorceu em uma mistura de fúria e desespero. "Você não entende", ele disse, a voz quase suplicante. "Este lugar é tudo o que temos. É nossa segurança, nosso sustento. Sem ele, o que seremos?" "Seremos livres", respondi simplesmente. Ele riu, aquele riso amargo e sem humor que eu tanto odiava. "Livre para quê? Para passar fome? Para mendigar nas ruas? O mundo lá fora não é como seus livros escolares, Marlise. É cruel, impiedoso." "Eu sei exatamente como é o mundo", retruquei. "Você fez questão de me ensinar, lembra? Mas também sei que existe mais no mundo do que este lugar, do que esta vida que você escolheu." Ele se afastou, passando a mão pelo rosto cansado. "O que você quer então? Vender? Transformar isto em outra coisa? Um restaurante, talvez? Uma hospedaria respeitável?" Havia um tom de deboche em sua voz. "Não", respondi. "Quero acabar com ele, completamente." Tirei da bolsa a chave do escritório, a original, não a cópia que tinha feito anos antes. "Os clientes estão esperando", disse, caminhando em direção à porta. "Vá atendê-los. É sua última noite como dono do Estrela da Noite. Aproveite." Antes que pudesse responder, saí e fechei a porta, girando a chave na fechadura. Ouvi seus gritos abafados, seus punhos batendo na madeira, mas continuei andando, determinada. No salão, os clientes já estavam bastante alterados pela bebida e pela ausência das mulheres. Alguns ameaçavam ir embora, outros exigiam explicações. Subi no pequeno palco onde às vezes havia apresentações musicais. Bati com uma colher num copo para chamar a atenção. Gradualmente, o ruído diminuiu e todos os olhares se voltaram para mim. "Senhores", comecei, a voz clara e firme. "Obrigada por virem esta noite. Infelizmente, devo informá-los que o Estrela da Noite está fechando suas portas. Definitivamente." Houve um momento de silêncio atordoado, seguido por um coro de protestos. "Não pode fazer isso." "Onde está Olavo? Que brincadeira é essa?" Ergui a mão, pedindo silêncio. "Não é brincadeira. Como alguns de vocês talvez saibam, hoje completo 18 anos. E conforme o testamento de minha mãe, Dulce Oliveira Bueno, torno-me a legítima proprietária deste estabelecimento. E minha primeira e última decisão como proprietária é fechá-lo permanentemente." Os rostos à minha frente registravam vários graus de surpresa, confusão e indignação. Alguns dos homens mais velhos trocaram olhares preocupados, aqueles cujos nomes e segredos estavam no caderno preto de meu pai. "Peço que terminem suas bebidas e saiam ordenadamente", continuei.
As portas do Estrela da Noite não se abrirão novamente. Desci do palco em meio a um tumulto de vozes. Alguns clientes já se dirigiam para a saída, resmungando. Outros protestavam mais veementemente, exigindo falar com meu pai. "O Sr. Bueno está indisponível no momento", respondia um deles. "Ele se juntará a vocês em breve, do lado de fora." Fui até o bar, onde os barris de cachaça e uísque ficavam alinhados. Com movimentos deliberados, abri as torneiras de cada um deles. O líquido começou a escorrer, formando poças no chão de madeira desgastada. "O que está fazendo?" gritou o barman, tentando fechar as torneiras. "Vá embora, Silvio", disse a ele. "Pegue seu pagamento no envelope sobre o caixa e saia. Não há mais nada para você aqui." Ele olhou para o envelope, para mim, para o álcool escorrendo pelo chão e decidiu que não valia a pena discutir. Pegou o dinheiro e dirigiu-se para a porta. Os últimos clientes saíam, alguns lançando olhares raivosos em minha direção, outros simplesmente confusos. O pianista, que tinha assistido a tudo com uma expressão perplexa, levantou-se cambaleante. "E eu, moça, também devo ir?" Entreguei-lhe seu envelope. "Sim, Sr. Anselmo, sua música não será mais necessária aqui." Quando todos tinham saído, tranquei a porta principal por fora. Podia ainda ouvir os gritos de meu pai vindos do escritório, mas pareciam distantes, irreais, como de outro mundo. Caminhei lentamente pelo perímetro do cabaré. A noite estava clara, estrelada, o ar frio típico de Vacaria em junho. Tirei da bolsa o pacote de fósforos compridos e o maço de cigarros que havia comprado mais cedo. Eu, que nunca tinha fumado na vida. Acendi um cigarro com mãos surpreendentemente firmes. O gosto era amargo. A fumaça arranhava minha garganta, mas não me importei. Era simbólico. Voltei para a frente do Estrela da Noite e olhei para a placa desbotada uma última vez. Tantas lágrimas, tantas vidas despedaçadas, tantos sonhos perdidos naquele lugar. Dei uma última tragada no cigarro e o lancei no chão, diretamente sobre a poça de álcool que já tinha escorrido para fora, por baixo da porta. As chamas subiram instantaneamente, lambendo a madeira seca da fachada como se estivessem famintas. Dei um passo para trás, observando o fogo se espalhar com uma velocidade assustadora. Por um momento, pensei em meu pai, trancado no escritório. Mas sabia que havia uma saída pelos fundos. Ele a usava frequentemente para escapar de credores ou maridos irados. E o escritório tinha uma janela grande o suficiente para que um homem pudesse pular. As chamas iluminavam a noite agora, atraindo a atenção dos moradores próximos. Ouvi gritos distantes, pessoas pedindo por água, por ajuda. Era hora de partir. Caminhei rapidamente para longe do incêndio, em direção à estação rodoviária. Não olhei para trás nem uma vez, mas podia sentir o calor das chamas mesmo à distância, podia ouvir o crepitar da madeira cedendo, o ruído de vidro estilhaçando. Quando cheguei à estação, faltavam apenas 15 minutos para a partida do ônibus. Recuperei minha mala do armário e comprei uma passagem com o dinheiro que havia separado. Porto Alegre seria apenas o começo. De lá, seguiria para onde o destino me levasse. Sentada no ônibus, enquanto este se afastava de Vacaria, pude ver ao longe o clarão do incêndio contra o céu noturno. O Estrela da Noite estava sendo consumido pelas chamas, levando consigo os cadernos de dívidas, os registros de segredos sujos, o cheiro de desespero que tinha impregnado minhas roupas, meu cabelo, minha alma por tantos anos. E enquanto o ônibus seguia pela estrada escura, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Uma sensação de que talvez pudesse reconstruir minha vida, pudesse ser mais do que a filha de Olavo Bueno, mais do que a herdeira do Estrela da Noite. Naquela noite, enquanto as chamas purificadoras consumiam meu passado, eu, Marlise Oliveira Bueno, finalmente comecei a viver. Quando o ônibus chegou a Porto Alegre na manhã seguinte, eu era uma pessoa diferente. Não apenas legalmente adulta, mas transformada pelo fogo que tinha deixado para trás, tanto o fogo literal que consumiu o Estrela da Noite,
quanto o fogo interior que havia forjado minha determinação. A capital gaúcha me recebeu com sua agitação característica, tão diferente da pacata Vacaria. As ruas largas, os prédios altos, o movimento constante de pessoas e veículos, tudo parecia intimidador para uma jovem do interior. Mas eu estava determinada a não me deixar assustar. Com o dinheiro que tinha guardado, as economias secretas de anos somadas ao que havia pegado do cofre na última noite, aluguei um quarto simples numa pensão para moças no bairro Cidade Baixa. Era um lugar modesto, mas limpo, administrado por Dona Zulmira, uma senhora de idade com olhos atentos que exigia decoro e respeito entre suas inquilinas. "De onde você vem, menina?" ela perguntou enquanto me mostrava o pequeno quarto no segundo andar. "De Vacaria", respondi. "Vim para Porto Alegre procurar trabalho e estudar." Ela me olhou de cima a baixo, avaliando. "Está sozinha? Sem família?" Hesitei por um momento. "Meus pais faleceram", disse finalmente, decidindo que era mais simples, e de certa forma não deixava de ser verdade. "Não tenho mais ninguém em Vacaria." Algo em meu olhar deve ter tocado o coração da senhora, pois sua expressão severa suavizou-se um pouco. "Bem, aqui todas estão sozinhas de uma forma ou de outra", ela disse. "Mas formamos uma espécie de família, cuidamos umas das outras. Desde que respeite as regras da casa, nada de visitas masculinas, recolher-se até às 10 da noite, ajudar nas tarefas comuns, será bem-vinda." Agradeci e comecei a desfazer minha pequena mala, arrumando as poucas roupas na cômoda gasta de madeira. Quando Dona Zulmira saiu, sentei-me na cama estreita e permiti-me respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. Estava longe de Vacaria, longe do Estrela da Noite, longe de meu pai. Uma sensação de leveza me invadiu, seguida imediatamente por um peso de incerteza. O que faria agora? Como sobreviveria? Que rumo daria à minha vida? Nos dias seguintes, comprei jornais e percorri os anúncios de emprego. Com minha educação interrompida aos 15 anos, as opções eram limitadas, mas tinha outras habilidades. Sabia fazer contas com precisão, escrever corretamente, organizar registros. E, mais importante, havia aprendido a ler pessoas, a entender suas motivações, seus desejos e medos. Uma semana depois de chegar a Porto Alegre, consegui um emprego como atendente numa pequena livraria no centro da cidade. O proprietário, Sr. Emanuel, era um homem culto e gentil, que valorizava mais o amor pelos livros do que credenciais formais. Quando expliquei que minha educação tinha sido interrompida, mas que adoraria aprender mais, ele me olhou por cima dos óculos e disse: "A melhor universidade está aqui, ao seu redor. Milhares de livros, milhares de mentes brilhantes esperando para conversar com você, através das páginas." Foi na livraria Atena que comecei minha verdadeira educação. Nos intervalos entre atender clientes e organizar estantes, devorava livros, romances, biografias, ensaios, poesia. Descobri mundos que nunca tinha imaginado que existiam. Conheci pessoas através das páginas, pessoas que tinham sofrido, lutado, triunfado, exatamente como eu estava tentando fazer, mas ainda havia sombras. À noite, no silêncio do meu pequeno quarto na pensão, às vezes acordava suando frio, o cheiro do Estrela da Noite voltando às minhas narinas, o som dos gritos de meu pai ecoando em meus ouvidos. Em meus pesadelos, o fogo que eu tinha ateado não consumia apenas o cabaré, mas se espalhava, engolindo toda a Vacaria, toda a minha infância, tudo o que eu tinha sido. Algumas semanas após minha chegada a Porto Alegre, vi uma pequena nota no jornal local. Incêndio destrói estabelecimento noturno em Vacaria. Proprietário está desaparecido. O artigo mencionava brevemente que o Estrela da Noite tinha sido completamente destruído por um incêndio, cuja causa estava sendo investigada. Dizia também que Olavo Bueno, identificado como proprietário, não havia sido encontrado e que as autoridades continuavam as buscas. Senti um aperto no peito. Não de arrependimento, pois sabia que tinha feito o que precisava ser feito,
mas de uma tristeza profunda pelo homem que meu pai tinha se tornado, pelo que tínhamos perdido, pelo que poderia ter sido, e não foi. Nunca soube com certeza o que aconteceu com ele naquela noite. Preferi acreditar que tinha escapado do incêndio, como eu havia previsto que faria, usando a saída dos fundos ou a janela do escritório. Que talvez tivesse aproveitado o caos para desaparecer, começar uma nova vida em outro lugar, assim como eu estava tentando fazer. Os meses em Porto Alegre se transformaram em 1 ano, depois em 2. A pequena atendente da livraria Atena tornou-se a gerente assistente. Aos poucos, fui conquistando a confiança do senhor. Emanuel, que começou a me ensinar os aspectos do negócio, como encomendar livros, negociar com editoras, organizar eventos literários. Foi em um desses eventos, uma noite de autógrafos com uma escritora local, que conheci o professor Alberto Rodrigues, da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. "Você tem um jeito especial com as pessoas", ele comentou, depois de me observar intermediando uma discussão acalorada entre 2 clientes sobre o mérito de diferentes escolas literárias. "Sabe ouvir, sabe acalmar, sabe encontrar um terreno comum." Agradeci, lisonjeada pela observação. "Já pensou em estudar psicologia?" ele perguntou. Ri, surpresa com a sugestão. "Não terminei nem o ensino fundamental, professor. A universidade é um sonho distante para mim." Ele me olhou com seriedade. "Existem caminhos. Você pode fazer o supletivo, depois o vestibular. Se tiver interesse, posso orientá-la." Aquela conversa casual plantou uma semente. Nos meses seguintes, além do trabalho na livraria, comecei a frequentar aulas noturnas para completar minha educação formal. Era difícil. Estudar depois de um dia inteiro de trabalho, absorver matérias que meus colegas tinham aprendido gradualmente ao longo dos anos. Mas havia uma fome em mim, um desejo de entender, de crescer, de transformar as experiências dolorosas do meu passado em algo significativo. Em 1968, aos 22 anos, prestei vestibular para a UFRGS. Contra todas as probabilidades, fui aprovada para o curso de psicologia. O professor Alberto, que tinha se tornado um mentor e amigo, foi o primeiro a me parabenizar. "Você tem uma compreensão inata da natureza humana", ele disse. "Agora vai adquirir as ferramentas para transformar essa compreensão em ajuda concreta para quem precisa." Os anos de faculdade foram intensos, desafiadores e profundamente gratificantes. Estudava conceitos e teorias que pareciam dar nome e estrutura a coisas que eu já intuía através das minhas próprias experiências. A resiliência, os mecanismos de defesa, o trauma e sua superação, tudo isso ressoava profundamente em mim. Em meu último ano, durante um estágio clínico supervisionado, atendi uma jovem que havia sido abusada pelo padrasto. Enquanto a escutava narrar sua história, a traição, o medo, a culpa, a raiva reprimida, senti um eco do meu próprio passado. Não o mesmo tipo de abuso, mas a mesma sensação de impotência, de estar presa em uma situação sobre a qual não tinha controle. Naquele momento, percebi que minha própria história, por mais dolorosa que tivesse sido, me dava uma capacidade única de empatia. Não precisava compartilhar os detalhes do meu passado, e de fato, raramente o fazia. Mas a compreensão profunda do sofrimento humano estava lá, informando minha prática, minha abordagem, minha capacidade de estar verdadeiramente presente para aqueles que buscavam ajuda. Depois de formada, trabalhei por alguns anos em uma clínica comunitária em Porto Alegre, atendendo principalmente mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. O trabalho era árduo, muitas vezes frustrante, mas incrivelmente significativo. Foi durante esse período que comecei a ter notícias de algumas das artistas do antigo Estrela da Noite. Marilda, que tinha usado o dinheiro que lhe dei para se mudar para Passo Fundo e se reunir com a filha, conseguiu abrir uma pequena lanchonete, como sempre sonhara. Ela me escreveu uma carta, endereçada à livraria Atena, o único endereço meu que ela conhecia, agradecendo por sua libertação e contando sobre sua nova vida.
Teresa, a mais jovem, tinha ido para Florianópolis, onde trabalhava em uma loja de roupas e estudava costura nas horas vagas. Ela também me escreveu, sua carta cheia de entusiasmo juvenil e planos para o futuro. De Julieta nunca mais tive notícias diretas, mas Marilda mencionou em sua carta que ela tinha voltado para Rio do Sul para ficar com a família. Esperava que tivesse encontrado alguma paz, algum recomeço. Quanto a meu pai, o mistério permaneceu. Nos primeiros anos após o incêndio, ocasionalmente procurava por notícias dele em jornais de vacaria ou perguntava discretamente a pessoas que vinham da cidade. Nunca encontrei nada conclusivo. Era como se Olavo Bueno tivesse desaparecido junto com o Estrela da Noite, consumido pelo mesmo fogo que havia libertado a mim e às artistas. Em 1975, aos 29 anos, recebi um convite para trabalhar em uma clínica em Florianópolis. A mudança parecia apropriada. Eu já estava em Porto Alegre há mais de uma década, e embora amasse a cidade que me acolhera, sentia que era a hora de um novo começo. Foi em Florianópolis que conheci Carlos, um professor de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele era viúvo, com uma filha pequena, Laura. Nos conhecemos em um seminário sobre trauma infantil. Ele buscava orientação sobre como ajudar a filha a lidar com a perda da mãe. Nosso relacionamento começou profissional, tornou-se uma amizade e, gradualmente, algo mais. Carlos era gentil, inteligente, paciente. E Laura, uma criança doce e resiliente que me conquistou imediatamente. Quando Carlos me pediu em casamento, um ano depois, senti um misto de alegria e terror. Alegria pela possibilidade de uma família, de um amor verdadeiro. Terror pelos segredos que carregava, pelo passado que nunca tinha compartilhado completamente com ninguém. Preciso te contar algumas coisas, disse a ele, numa noite, depois que Laura já tinha ido dormir. Sobre meu passado, sobre quem eu sou. Ele segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Eu amo quem você é agora, Marlise. O que veio antes ajudou a moldar esta mulher extraordinária que está à minha frente. Mas não define você. Mesmo assim, contei a ele. Não tudo. Havia detalhes que nunca conseguiria verbalizar, mas o suficiente. Sobre meu pai, sobre o Estrela da Noite, sobre como tinha fugido, sobre o fogo. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos dele, mas também uma compreensão profunda. Você sobreviveu, ele disse simplesmente. E não apenas sobreviveu, você transformou sua dor em capacidade de ajudar os outros. Como poderia não amar você ainda mais por isso? Nos casamos em 1977, numa cerimônia simples com apenas alguns amigos próximos. Laura, então com 9 anos, foi nossa dama de honra, radiante em seu vestido azul claro. Nossa vida juntos em Florianópolis foi tranquila, amorosa, repleta das pequenas alegrias cotidianas que eu nunca tinha imaginado que poderia ter. Carlos e Laura trouxeram uma leveza à minha existência que contrabalançava o peso das memórias que ainda carregava. Em 1984, uma oportunidade surgiu para Carlos em Jaguaruna, uma cidadezinha no litoral de Santa Catarina. A pequena universidade local precisava de um professor de história e a cidade estava desenvolvendo um programa de saúde mental comunitária que poderia se beneficiar de minha experiência. É uma cidade pequena, Carlos advertiu. Bem diferente de Florianópolis. Tem certeza que quer ir? Algo na simplicidade de Jaguaruna, em sua localização à beira-mar, em seu ritmo tranquilo, me atraía. Talvez depois de tantos anos nas grandes cidades, eu estivesse pronta para a paz de um lugar menor, mais íntimo. E assim, aos 38 anos, mudei-me para Jaguaruna com minha família. A casa que alugamos, e mais tarde compramos, ficava a poucos quarteirões do mar. De nossa varanda, podíamos ver o oceano e ouvir as ondas nas noites calmas. Laura, então adolescente, adaptou-se rapidamente à vida na pequena cidade, fazendo amigos na escola local e participando ativamente da comunidade. Carlos encontrou satisfação em ensinar história a alunos que, muitas vezes, eram os primeiros de suas famílias a frequentar a universidade.
E eu encontrei meu verdadeiro propósito no trabalho com a saúde mental comunitária. Iniciei grupos de apoio para mulheres vítimas de violência, programas de prevenção ao abuso infantil, oficinas de fortalecimento da autoestima para adolescentes. Usava tudo o que tinha aprendido, não apenas na universidade, mas através de minhas próprias experiências, para criar espaços seguros de cura e crescimento. À medida que os anos passavam, as memórias do Estrela da Noite e de meu pai nunca desapareceram completamente, mas foram perdendo seu poder sobre mim. Os pesadelos tornaram-se mais raros. O cheiro de cigarro e desespero foi gradualmente substituído pelo aroma de maresia, de café fresco nas manhãs com Carlos, de bolo de laranja nas tardes de domingo com Laura e, mais tarde, com meus netos. Em 2005, aos 59 anos, oficialmente me aposentei, embora tenha continuado com o trabalho voluntário no centro comunitário. Laura, já adulta e mãe de 2 filhos, tinha se tornado professora como o pai. Carlos e eu passamos a dedicar mais tempo a pequenas viagens pelo Brasil, à leitura, a caminhar pela praia, nas manhãs de sol. Foi durante uma dessas caminhadas, em 2008, que Carlos sofreu um infarto fulminante. Apesar de todos os esforços dos médicos, ele nos deixou. Sua partida deixou um vazio imenso, mas não me destruiu. Os anos com ele tinham me ensinado que o amor é mais forte que a perda, que a vida continua mesmo depois das maiores dores. Laura e meus netos, Luísa e Pedro, tornaram-se meu grande apoio. Mantive-me ativa, envolvida na comunidade, determinada a viver plenamente cada dia, honrando a memória de Carlos e a segunda chance que a vida tinha me dado. Em 2020, quando a pandemia atingiu o Brasil, tive que me adaptar novamente. As reuniões presenciais no centro comunitário foram suspensas. Laura e os netos, preocupados comigo, insistiam que eu ficasse em casa, segura. Foi minha neta Luísa, então com 24 anos e estudante de comunicação, que sugeriu uma solução. Vovó, por que não compartilha suas histórias online? Tem tanta coisa que viveu, tanta sabedoria para passar adiante. A princípio, a ideia me pareceu absurda. Eu, uma senhora de quase 80 anos, gravando vídeos para a internet? Mas quanto mais pensava nisso, mais sentido fazia. Não precisaria contar tudo. Havia partes da minha história que ainda eram difíceis demais para compartilhar abertamente. Mas poderia transmitir as lições, a esperança, a possibilidade de recomeço, mesmo depois das experiências mais sombrias. E assim, com a ajuda paciente de Luísa, comecei a gravar pequenos vídeos na varanda de minha casa em Jaguaruna. No início, eram apenas reflexões sobre a vida, conselhos simples, histórias leves de minha infância. À medida que ganhei confiança, comecei a abordar temas mais profundos: a resiliência, a superação de traumas, a importância de romper ciclos de abuso. Sempre com cuidado, sempre com respeito pelos ouvintes, mas também com a honestidade que vem de quem viveu e sobreviveu. Para minha surpresa, os vídeos começaram a atrair seguidores. Primeiro dezenas, depois centenas, eventualmente milhares. Pessoas de todas as idades, de todos os cantos do Brasil, encontravam conforto e inspiração nas palavras de uma senhora de cabelos brancos, sentada em sua varanda à beira-mar. Suas histórias me salvaram, escreveu uma jovem nos comentários. Me fizeram acreditar que também posso escapar da minha situação, que posso construir uma vida melhor. Esses comentários tocavam meu coração profundamente. A menina que tinha sido forçada a sentar naquela cadeira alta no canto escuro do Estrela da Noite, observando o pior da humanidade, agora estava ajudando outras pessoas a encontrarem luz em suas próprias trevas. Hoje, aos 79 anos, olho para o mar de Jaguaruna e penso no quanto a vida é imprevisível, no quanto podemos ser fortes quando não temos escolha, no quanto podemos crescer através da dor quando encontramos o caminho certo. Ainda não sei o que aconteceu com meu pai naquela noite de 10 de junho de 1964. Às vezes, imagino que ele conseguiu escapar, que encontrou alguma forma de redenção em seus anos finais. Outras vezes,
Temo que tenha perecido no incêndio, vítima final do ciclo de destruição que ele mesmo ajudou a perpetuar. Mas aprendi a viver com essa incerteza, assim como aprendi a viver com as cicatrizes invisíveis que o Estrela da Noite deixou em mim. Não deixo que elas me definam, mas também não as nego. São parte de quem sou, parte da força que descobri em mim mesma quando acendi aquele fósforo e deixei que as chamas purificadoras consumissem meu passado. E agora, aqui estou eu, compartilhando um pouco dessa jornada com vocês. Não para despertar pena ou admiração, mas para dizer a cada pessoa que esteja passando por seu próprio inferno pessoal: você pode sobreviver, você pode escapar, você pode transformar até mesmo as experiências mais terríveis em algo que um dia ajudará outros a encontrarem seu próprio caminho para a luz. Porque a vida, meus queridos, mesmo nos seus momentos mais escuros, sempre guarda a possibilidade de um novo amanhecer. Meus queridos, já falei demais, não é mesmo? Sei que a história é longa, mas a vida também é. O importante é o que levamos dela. Se você está agora numa situação que parece sem saída, quero que saiba: seu Estrela da Noite não precisa ser seu destino final. Às vezes, precisamos atear fogo no que nos destrói para poder renascer das cinzas. Veja só, aquela menina de 15 anos, forçada a ver o pior da humanidade, está aqui hoje, aos 79, de cabelos brancos, contando sua história para tocar outras vidas. O que machuca hoje pode ser o que te dará força para ajudar alguém amanhã. As cicatrizes que carregamos não são nossa vergonha, são nossas medalhas de sobrevivência. E lembre-se, o cheiro do desespero pode ser forte, pode impregnar fundo, mas não é permanente. Ele pode sim dar lugar ao aroma de café fresco nas manhãs, de bolos nos domingos de família, da maresia que entra pela janela de uma vida reconstruída. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e me conte nos comentários: qual foi sua maior superação? O que você incendiou no passado para poder seguir em frente? Vou esperar vocês no próximo vídeo, aqui da minha varanda em Jaguaruna. Até lá, meus queridos, coragem sempre. E lembrem-se, depois da noite mais escura, o sol sempre volta a brilhar.